Chegando até aqui, eu saio da igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para receber o homem de Deus, em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Quem vem preparado para receber? Claro, Deus já falou de várias formas conosco, mas ainda tem a última palavra. Soberano de Israel, aqui está o teu filho diante do Senhor. Meu Pai, no teu altar, para entregar o que o Senhor já falou para mim e para a tua igreja. Ah, Senhor, o Senhor sabe como nós viemos aqui para receber do Senhor. Por isso, colocamos agora, em o nome do Senhor Jesus, todas as mentes cativas ao teu Espírito Santo. Fala, Senhor, usa teu filho com ousadia e com intrepidez, para a honra e glória do teu nome, que o homem desapareça e que o Senhor apareça e que nós possamos receber em nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para os irmãos. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nessa manhã, irmão? Eu estou ali sentado no meu canto ali, eu estou sentindo um arrepio desde quando eu subi em cima desse altar, sentindo a presença de Deus. Deus preparou uma manhã extraordinária para nós aqui, e eu creio que há coisas para Deus fazer na nossa vida ainda hoje nesse culto. Você crê nisso? Eu falo uma coisa na igreja onde eu pastoreio, que se tem uma coisa que traz Deus para o nosso processo, é a nossa adoração. Eu ainda digo outra coisa. Eu não pego Deus aqui. Eu trago Deus de casa para cá. Porque eu sou o transporte de Deus nessa terra. Amém? Então, se eu não consigo cultuar em casa, eu não vou conseguir cultuar aqui. Mas eu tenho certeza que você vai voltar para casa cultuando nessa manhã, porque Deus preparou algo para mim e para a tua vida aqui nessa manhã. Amém? Sem mais delongas, eu quero agradecer essa oportunidade, a nossa missionária Regiane, que nos deu essa oportunidade através da nossa pastora Cristiane Garcia. Sou muito grato por essa oportunidade, né? E quando eu cheguei ali, o pastor me agarrou e já disse que eu vou estar aqui dia 28 de setembro pregando de novo. Né? Então Deus ele faz essas coisas. 7 também de setembro também, né? São 19 anos pregando a palavra de Deus. Era para estar morto, não era para estar aqui, mas o olheiro chegou primeiro, pastora. E quando o olheiro chega, ninguém bota mais a mão. Amém? A campanha hoje aqui é me quebra e me refaz de novo, não é isso? Então eu não vou fugir dessa campanha. Eu vou pregar no tema de Jeremias, capítulo 18. Enquanto você abre a Bíblia, né? Eu quero dizer que eu estou aqui acompanhado da minha esposa, que está aqui, né? A pastora Rosinara, junto com meu filho Pedro Henrique, e também a nossa irmã, obreira da nossa igreja, a levita, né? Mariene. E nós viemos aqui para cultuar a Deus. Amém? Então vai abrindo a sua Bíblia aí. Quem for achando vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia. Você não vai me atrapalhar adorando a Deus. Amém? Quantos acharam? Deus está nesse lugar, irmãos. Vamos ler o texto. O vaso do olheiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem parecia aos seus, segundo bem parecia aos seus
Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez este olheiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Eu queria te pedir, por gentileza, com muita educação, antes de você sentar, que você pudesse repetir comigo o versículo 4. Amém? Vamos fazer um coral bacana. No 3. 3. E o vaso que ele fazia estragou ou se apodreceu na sua mão. E ele pegou o mesmo vaso e fez um vaso novo. Diga para alguém que está do teu lado rapidamente: Deus não vai colocar ninguém no teu lugar. Ele vai te restaurar para você dar continuidade àquilo que Ele começou em você. Se eu fosse você, já abria a boca para adorar, porque Deus está dizendo: eu não desisto do projeto que eu forjei na tua vida. Então senta, aplaude a Jesus, glorifica o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Amém? Irmãos, missionária, quanto tempo que é? Me catuca aí. Até que hora que é? 30 minutos. Irmão, nós temos 30 minutos. Amém? Alguém pode marcar para mim, estalar o dedo aí no telefone, me catucar, porque eu não estou vendo o relógio. Amém? Para não complicar a minha vida. Ah, o irmão está mandando dar lugar. Aí você vai embora, ela não deixa mais eu voltar aqui. Amém, irmãos? Porque 1 hora é pouco para essa mensagem. Mas meia hora, Deus dá para subir e descer o céu milhões de vezes e abençoar todo mundo que está aqui. Irmãos, eu estava conversando uma certa feita com algumas pessoas sobre esse texto. E já vi muitas pessoas pegar Jeremias 18 para bater, para machucar. Só que a intenção de Deus aqui nesse texto não é bater e não é machucar. É restaurar, pastora. E isso é muito próprio e bíblico. Por quê? Porque Paulo, quando escreve a carta dele, a 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, ele vai dizer: ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que a minha infidelidade com Deus não extrapola a vontade de Deus de continuar investindo no projeto que Ele colocou direcionado à minha vida. Deixa eu explicar isso aqui, miúdo. Nem você não querendo, você tem condição de fazer Deus desistir de você. Nem você não tendo força, você não tem condição de impedir Deus de projetar o que Ele já decretou que vai ter que acontecer na tua vida. O texto de Jeremias 18, ele é um texto muito lindo e belo, porque ele mostra para nós um Deus indo atrás ou desejando o retorno daquilo que Ele criou. Se a gente for observar o livro de Gênesis, a gente vai ver Deus criando a terra e formando a terra e verbalizando. É por isso que o evangelista João, quando ele começa a escrever no seu evangelho, ele vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele vai dizer isso? Não. Ele vai dizer: Ele estava no princípio. Ele era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre
nós. Essa palavra habitou no grego, ela significa tabernaculou, que quer dizer fazer morada, ou aquele que habita. Sempre a intenção de Deus foi habitar dentro da sua criação. Deus não preparou a terra para morar nela. Deus preparou a terra para nos colocar nela, para habitar dentro de nós. Alguém entende isso? Paulo explica isso com muita propriedade quando ele escreve a carta aos Filipenses, pastora. No capítulo 2, ele vai dizer que existia um Deus que largou tudo no céu para habitar aqui embaixo. Que vai dizer assim: e mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra aniquilou-se é esvaziar. É kenosis. É um esvaziamento. É alguém que é grande, é alguém que é poderoso, é alguém que pode tudo, descendo, largando tudo lá em cima, atrás de um objetivo aqui embaixo. E qual é o objetivo de Deus, jovem pregador? Resgatar aquilo que se havia perdido. A intenção de Deus no processo da redenção é trazer de volta aquilo que se perdeu no meio do caminho, porque redenção significa resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Deixa eu abrir isso aqui para você. Nessa manhã eu vim aqui pregar para alguém e dizer: esse culto matinal foi preparado para Deus resgatar alguém que está perdido no meio do caminho. Aleluia! E às vezes a gente não se perde no meio do caminho só por pecado, não. A gente se perde no meio do caminho por angústia, por tristeza, por algumas frustrações, por alguns projetos que não dão certo, por algumas calúnias, por algumas difamações. Nem sempre que alguém se perde é pecado. Às vezes alguém se perde porque alguém incita a perder. E a gente, como ser humano, a gente para. A gente se frustra. A gente desiste. Então eu abro isso aqui para explicar para você que, sendo pecado ou frustração, a intenção de Deus é trazer você de volta hoje. É de reposicionar você à posição atual, que você não tinha que ter saído. E a gente vai observar o livro de Jeremias, que Deus já começa falando para Jeremias que ainda que ele saiu do ventre de uma mulher, não foi o ventre que formou Jeremias, foi a mão dele. Porque ele vai dizer: ainda que tu viesse do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e já tinha te santificado e preparado por profeta. O que Deus está dizendo para Jeremias é: você só foi gerado, porque quem cria sou eu. É eu que dou forma, é eu que dou jeito, é eu que faço como eu quero. Então eu já abro isso aqui nessa manhã para mostrar para você que você não é um acaso, você é um projeto. Não, eu vou repetir de novo, só escutei 2 aleluia. Você não é um acaso, você é um projeto. E o projeto, ele não nasceu aqui embaixo, ele começou lá em cima. Porque quando Deus quis criar o homem, ele lá de cima teve a intenção de dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que Deus está dizendo é: o que a gente vai descer na terra para criar, vai se parecer conosco, vai nos representar, vai ter a nossa identidade. Só que parece que no meio do caminho, a gente esquece qual é a identidade que a gente tem que ter. Aqui o negócio já começa a apertar um pouquinho. Por quê? Porque se nós formos feitos imagem e semelhança de Deus, a vida que a gente vivia lá fora, ela já não pode fazer parte do percentual de hoje. E tem muitas pessoas que querem seguir o caminho de Deus, ainda grudado com algumas coisas que está lá fora.
Paulo, quando escreve Romanos 7, ele vai montar um ringue e vai lutar contra a sua natureza pecaminosa. E é o tempo que ele está lutando, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Aí ele vai dizer, então quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Quando ele chega na parte que ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que a gente pensa às vezes que o inimigo, ou Satanás, ou o nosso irmão que não gosta de nós, é o nosso pior inimigo. A gente está errado. Porque o inimigo do homem é o próprio homem. Ninguém tem condicionamento de fazer eu cair e tem condicionamento de fazer eu subir. É eu que determino o posicionamento que eu quero colocar como método de vida. Então nessa manhã, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se preocupa com opiniões e com projetos alheios a teu respeito. Deus tem um projeto a teu favor e é você que tem que se enquadrar nele. Aí Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pastor Eduardo, que corpo é esse que Paulo está falando? É a natureza pecaminosa, é a natureza adâmica, é a carne, que está sempre puxando a gente para o pecado, sempre puxando a gente para o erro, sempre puxando a gente para o vacilo, para o escorregão. Mas Paulo vai dizer, quem me livrará do corpo dessa morte? Teologia não livra, sabedoria não livra, inteligência não livra, psicologia não livra, médico não livra. Aí ele vai dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque assim com a mente, assim com o corpo, eu sirvo a lei do pecado, mas com a mente eu sigo a vontade de Deus. Nessa manhã eu vim pregar para alguém que está disposto a colocar o seu caminho na vontade do Eterno. De Gênesis até a era monarcal, Deus está sempre querendo trazer a sua criação de volta. Verdade isso? É que Deus ele pega o povo e tira do Egito e vai levar do Egito para o deserto. Não podia colocar em Canaã, não podia dar a bênção, não podia dar a promessa. Por que o deserto? Aí alguém vai perguntar, Senhor, por que o Senhor pegou a gente, tirou do Egito e não botou na terra prometida e botou no deserto? Aí ele vai dizer, te tirei do Egito, te coloquei no deserto, só para ver o que estava no coração. Porque o que forja crente sincero não é palácio, é deserto, é vale, é vento, é tempestade. Você quer ver o crente fiel? Você não vai ver ele na pizzaria, você vai ver ele no vale, no culto de manhã, adorando, glorificando, dando glória a Deus, e ninguém sabe que ele está no vento. Mas ele está adorando. Ninguém sabe que ele está passando, mas ele está glorificando. Porque altar não é para chorar, altar é para entregar. Então quando eu entrego aqui, Deus visita a minha casa lá. Quando eu adoro aqui, Deus visita o processo lá. Quando eu dou lugar para o varão aqui, Deus entra na casa do varão e trabalha lá. Então, quando chega no capítulo 18, Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, levanta e desce à casa do olheiro. Sabe o que é interessante? É que algumas pessoas na Bíblia, Deus pega e vai junto. Com Jeremias, ele não faz isso. Ele vai dizer, levanta e desce. Por que Deus não vai junto com Jeremias? Porque muito provavelmente Jeremias sabia o caminho. E quem sabe o caminho, não precisa Deus ficar toda hora insistindo para ir aonde tem que ir.
Quem sabe o que é para fazer, não adianta ficar pedindo toda hora para Deus ensinar o que é para fazer. Se sabe o caminho, Deus só está dizendo: hoje é manhã de você levantar e descer, porque eu quero mostrar coisas novas para você. E toda hora que a gente não ouve Deus, você já percebeu? Que Deus pede para a gente ir em algum lugar, é a hora que a gente não quer ir. A pastora que estava aqui na saudação acabou de falar isso. Isso não é pecado, isso é falha humana. A gente é debilitado, sim. Só que sempre quando Deus manda ir, a gente não vai. Quem perde não é Deus, quem perde somos nós. Ah, não, tu não pegou isso não. Você quer um recado de Deus nessa manhã? Deus está dizendo para algumas pessoas que hoje está na hora de você se levantar e descer e ir aonde eu estou mandando, porque eu quero mostrar coisa, eu quero te levar num nível mais profundo nessa manhã. Eu quero um relacionamento diferente contigo. Porque o que Jeremias vai ver, irmã, se Deus leva Jeremias no começo e mostrasse para ele como é que o vaso é tratado na mão do olheiro antes de ser vaso, Jeremias não ia. Se Deus falasse para a gente quando a gente estava no mundo, que aqui a gente ia ter aflição, que aqui a gente ia ter dor, que aqui a gente ia ter problema, aqui a gente ia ter vento, tempestade, a gente continuava lá. É por isso que tem coisa que Deus não te fala, mas ele disse para Jeremias: você vai pelejar contra o meu povo, mas pelejarão contra ti e não prevalecerão. Deus manda ir, mas garante a ida também. Deus está dizendo: pode ir que eu garanto, pode avançar que eu seguro, pode prosseguir que eu vou deixar. Faz um favor para Deus nessa manhã. Levanta e vai. Levanta e vai. Eu vou repetir porque Deus está me impulsionando a dizer isso aqui. Levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Eu já estou escutando corrente se arrebentando. Eu já estou vendo grilhões estourando. E Deus está dizendo: é amanhã que você levantar e... Quem está disposto aí nessa manhã? Quem está disposto a correr na contramão da sua vontade nessa manhã? Quem está disposto a dizer para o olheiro: eis-me aqui, envia-me a mim, vai doer, vai ser difícil, vai, o processo é doloroso, mas Paulo escreve a Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará ela até a vinda de Cristo. Aí, para eu entrar na mensagem e entregar o microfone, Paulo olha para a igreja de Filipenses e diz assim: aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará ela até a vinda de Cristo, pastor. A homilética, ela tem a arte de ensinar a gente a pregar. Ela faz a gente pegar um texto e dividir ele. Paulo, se Paulo quisesse entender o que ele está falando, pastor, ele está dizendo: aquele que começa, termina. Alguém já entendeu aqui atrás? Pegou aí? Pegou aí? Aquele que começou, início, missionária Rejane. Aquele que aperfeiçoa, meio do processo. Aquele que termina, o final de uma obra completa. O que Paulo está mandando dizer para essa igreja essa manhã: eu sou um Deus que começo e sou um Deus que termino. E o que Deus faz enquanto começa e não termina? Ele aperfeiçoa. Diga para alguém que está do teu lado: isso aí não é vale, isso aí não é luta, isso é aperfeiçoamento de Deus na tua vida. Deus está te dando maturidade para você suportar as dores e não recuar no meio do caminho. Deixa eu ver quem vem adorar. Deixa eu ver quem vem adorar. Não é vento, é aperfeiçoamento, pastora.
gente tem que entender, Deus, Ele está todo o tempo no controle de tudo. A mão dele, Isaías diz, que não está encolhida para que não possa livrar. É mentira do diabo que não tem mais jeito. É mentira do diabo que Deus não dá jeito. Eu estava no mundo uma certa vez e alguém virou para minha mãe e disse: pega esse menino, coloca ele num centro de recuperação, que ele vai sair da droga. A minha mãe falou: eu não sou crente não, mas eu nunca vi nada na terra a não ser o nome de Jesus para transformar aquilo que ninguém dá jeito. Deixa eu dar um recado para alguém. Alguém na tua casa que disseram não tem jeito. Deus está dizendo tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Ontem eu estava em casa e Deus falou algo comigo. Eu até postei isso no meu Facebook. Igreja não é empresa que alguém olha para você e você não trabalha direito e diz troca e coloca outro no lugar dela. Vou repetir de novo. Igreja não é empresa que você está sem força e alguém te descarta e diz: joga isso pro canto que isso não está dando jeito nenhum. Ah, não. Igreja, Deus não é patrão, Deus é pai. Ainda que não tem jeito, Ele diz: do jeito. Deus dá jeito, Deus dá jeito. Não deixa ninguém menosprezar aquilo que Deus começou em você. Você quer um conselho? Toma uma atitude nessa manhã de levantar a cabeça. Para de colocar problema no YouTube, no status. Leva para quem pode resolver. Adora. O Cordeiro está aqui nessa manhã. O Cordeiro está aqui nessa manhã. Eu estou pregando de um Cristo que encontra Saulo de Tarso no meio do caminho. Um assassino que estava perseguindo a igreja. Quando Jesus desce subitamente no meio do caminho, alguém disse: vai morrer. Agora ele mata Paulo. Jesus disse: eu não desci para matar ninguém. Eu desci para dar jeito. Eu desci para levantar. Deixa eu ir para o final, porque, modestamente, porque se eu for pregar isso aqui vai 1h30, e olha que eu gosto de Bíblia, eu vou dormir todo dia 5 horas da manhã lendo e orando, todo dia. Minha esposa está aqui, desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha funcionalidade é ler e orar. Esse dia o Senhor falou para mim: Eduardo, se prepara. Porque eu estou trocando esses pregadores modernos, que estão pregando sensacionalismo, e vou botar pregadores que pregam cristianismo. Eu vou levantar pregadores que, em vez de inchar minha igreja, levante a alma da minha igreja, levante a perspectiva da minha igreja. Deus ainda está no controle do barro. Deixa eu ver quem vem adorar. Deixa eu ver quem está adorando Ele nessa manhã. Deus falou comigo na minha casa: filho, com essa palavra amanhã de manhã, quem não profetizava vai voltar a profetizar. Quem não orava vai voltar a orar. Quem não cantava vai voltar a cantar.
Deus em casa, eu orando de madrugada, disse: sobe naquele altar e diz para minha filha que a minha mão hoje, nessa manhã, está indo de encontro àquele jovem e eu vou trazer de volta para o meu altar. Deus disse: diga para ela que eu não perdi o controle. Eu não vou nem pregar o que eu escrevi mais. Chega. Vai na revelação. Porque tem uma galera por aí. Eu fiz teologia. Eu estou terminando meu bacharel. Só que tem uma galera por aí dizendo que não senta para ouvir quem não estuda. Que não senta para ouvir quem não tem canudo. Que não senta para ouvir quem não tem uma patente alta. Essas pessoas não conhecem Bíblia. Porque quando você pega a história da igreja no livro de Atos, você vai observar que em Jerusalém era a base. Lá estavam os pilares da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Era lá que estava Pedro, Tiago, João. Era lá que estavam os pais da igreja. Era lá que estavam os pilares de Jesus. Mas não é Jerusalém que está crescendo não, amigo. Oh, glória, o que está crescendo é a Antioquia da Síria. Porque Jerusalém tem canudo, mas a Antioquia da Síria tem canudo. Mas quem manda na igreja é o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. A gente precisa entender que o olheiro tem controle sobre a obra dele. É ele que vira para a igreja de Antioquia e fala: separai-me para a minha obra, Paulo e Barnabé. Não é Pedro, Tiago e João que manda separar alguém para viajar. É o Espírito. E sabe qual é a maior funcionalidade do vaso? Você sabia que Deus tem ciúme de você? Eu tenho um jargão cristão comigo que é: o diabo divide você com todo mundo. Deus não divide você com ninguém. É isso que ele está querendo passar para os discípulos. Ah, Jesus, no Evangelho de João 15, ele vai dizer assim, ó: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não, tu não prega porque tu quis. Tu não é pastor porque tu quis. Tu não canta porque tu quis. Foi eu que, enquanto ninguém dava nada por você, eu já tinha te escolhido. Aí ele vai dizer: e essa escolha gera um condicionamento de mudança de nível. Porque ele vai dizer: não chamo vocês como escravo, eu chamo vocês de amigo. Estou terminando agora. A intenção do texto é Deus trazer de volta aquilo que ele não queria nunca ter perdido. Quando eu prego a parábola do filho pródigo, eu prego o seguinte sentido: você deixa de ser filho, Deus não deixa de ser pai. Eu só aqui que entendeu, eu vou pregar para cá então. Não, eles vão entender também. Você deixa de ser filho, Deus não deixa de ser pai. Você muda a sua originalidade. Deus é imutável. Deus não muda o conselho e o favor que Ele decretou a teu respeito. Então, que é um detalhe: se prepara, porque hoje é dia de Deus colocar você na roda, juntar os cacos, juntar e botar você de pé de novo.
Jeremias, oi, aqui eu encerro. Levanta, cabra. Porque Deus não chama o profeta para ficar sentado. Sabe por que está acontecendo muita coisa no nosso mundo agora? É porque quem era para estar profetizando está com a boca fechada. Quem era para estar denunciando está sendo conivente. Jeremias levanta e desce. Tu acha que Jeremias queria ir? Tu já parou para ver como é que estava a nação nesse momento? Você imagina Jeremias como um pastor de igreja. Tem aquele membro dando trabalho, dor de cabeça. E o cara só traz confusão na igreja. O pastor é ser humano. Ele tem que ir. Tem que cuidar. Tem, mas tem hora que ele cansa e ele fala assim. Eu sou pastor, estou falando isso porque eu vivo isso. Ele olha assim e fala, nossa, 5 anos esse cabra não muda. 20 anos essa mulher não muda. É a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, não muda. Ah, quer saber de uma coisa? Vai você lá que eu já cansei. Eu já falei para minha esposa isso, vai lá e conversa, porque o senhor é pastor, o senhor sabe disso. Isso é condicionamento até de família também, é um filho que está dando trabalho e fala, não vou falar com esse menino mais não. Vai lá e fala, tu mulher, que esse moleque dá. Jeremias, é por isso que Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele fala, vou nada. Sai esse povo aí, se fosse para matar, eu ia. Mas para salvar, vou não. Vou não. Mas não teve que ir. Não é melhor ir do que fugir? Sim ou não? Não vai passar no processo? Então passa no processo indo. Porque você ameniza a dor e o tempo. Você vai, cumpre o propósito. E depois que você vai, prega com Deus, não é mais contigo. Então é interessante que Jeremias levanta e vai. E outro ponto fixo do texto, para a gente frisar, pastora, é que Jeremias conhece o caminho. E detalhe, deixa eu trocar isso aqui rapidinho. Existia vários tipos de olaria em Israel naquela época. Termina agora. Só que nem toda olaria trabalhava da forma correta. Existiam alguns tipos de olaria que eles iam na lixeira da cidade e pegavam aqueles vasos que o olheiro original via que não tinha mais jeito, ia lá e catava os cacos. Só que o vaso, depois que está no estágio final, não tem mais jeito, só tem jeito quando está na roda. O que ele fazia? Não dava mais para juntar com barro. Ele colava com cera. E passava cera no vaso todo e depois pintava. Quem ia comprar esse vaso não sabia como é que estava o interior do vaso. Então comprava o vaso por aparência. Quer um recado? Para de olhar para o vaso com aparência. Vaso que é vaso não se olha por aparência, se olha pelo conteúdo. Caráter não vem de palavra, caráter vem por atitude e comportamento. Aleluia! Oh, glória a Deus! Só que quem comprava o vaso, pastores? O vaso daquela época era muitas vezes para colocar na porta da tenda. O problema não era a noite, o problema era quando o sol batia. Batia na cera. A cera derretia. E alguém olhava e falava, eu fui enganado. Então Jeremias não vai nessa olaria. Ele vai na olaria certa. Ele vai em quem sabe trabalhar. Porque vaso não dá para dar jeitinho. Tem que trabalhar com a matéria que ele precisa que seja trabalhada. Jeremias entra na olaria, para e fica observando o olheiro.
casa do olheiro, o termo original, casa é habitação ou ocupação. Jeremias vai na ocupação do olheiro para ver que o olheiro não está à toa. Sempre o olheiro está com a roda girando. A roda ainda não parou. O problema é que não tem mais pessoas com vontade de se quebrar na mão dele. O olheiro não para. É você que não tem vontade de entrar na mão dele. Sabe por quê? Porque para entrar na mão dele, tem que mudar o comportamento. Tem que mudar o pensamento. Tem que mudar a atitude. É o que Paulo diz. Se alguém que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Só que esse novo aqui não é esse imediatismo que estão pregando hoje. Que Deus tem que fazer o que eu quero e o que eu preciso. Independente de Deus fazer ou não, o teu papel é viver uma novidade de vida. Porque nós somos lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro. Jeremias olha o olheiro está trabalhando. E de repente o vaso que ele fazia se desmancha na mão do olheiro. Deixa eu parar aqui que o meu horário já estourou. Estourou? 3 minutos que falta? 3 minutos dá para ir no céu e voltar. Mas não quero ir agora. Escuta. O vaso se desmancha na mão certa. Isso aqui é uma metáfora. Ou um sentido figurado. Deus está na representatividade do oleiro. A roda é a igreja. E o barro, dá uma olhadinha para o teu lado. E se é verdade que esse vaso representa a gente, por que que eu entrego as minhas dificuldades na mão de quem não pode resolver? A pastora deu um testemunho lindo aqui. Chegou aqui com 6 sacos de roupa. Olha como é que a família está bonita. Aí alguém olha e fala, como pode? A gente não vê a mão dele, mas a todo tempo ela está modelando. Quando tu chora, tu não vê, ele vem aqui e faz isso. A roda está lá. Só que o processo da roda já não pode ser mais o processo que o olheiro teve de ir lá fora e buscar a matéria. Por quê? A matéria já foi pisada, já foi limpa, já foi trabalhada, já foi molhada. E o processo aqui não é criar, é reformar. E para reformar, eu não preciso botar nada de novo no lugar. Eu consigo usar o que está na minha mão. Já viu quando quebra um armário em casa? E a gente está sem dinheiro, pastora. A gente vai logo pegar um martelinho, vai logo comprar um preguinho, vai lá e... Você está dando forma àquilo que existe, colocando no lugar a mesma coisa, porque você não pode comprar outro. Por que não dá para comprar outro? Porque sacrifício foi uma vez só. Não dá para comprar de novo. Ele já pagou o preço. O vaso se desmancha. Se é um olheiro fajuto, o que ele faz? Não presta. Vai lá e pega outra matéria e pega e cria outro vaso. Porque ele tem acesso a isso. Só que é interessante, sabe o que é? O olheiro tem tanta vontade, tanto prazer, pastora, de dar forma e trazer o nosso brilho real de novo, que para ele ir lá e voltar é mais cansativo do que ele formar aquilo que já está na mão dele. Aí Jeremias vai ver,
vai olhar, vai observar o olheiro da forma ao vaso. Só que a forma que ele dá não é a forma anterior. O vaso é o mesmo, a matéria é a mesma, o que muda é a forma. Porque ele vai dizer, você foi lá fora, se quebrou, você ficou cheio dessa conversinha fiada, não querendo adorar, eu vou te formar, só que não com o brilho que você estava antes, eu vou botar um brilho novo, eu vou dar uma aparência nova. Para quê, pastor? Para quem olhar para você não entender que aquele brilho ofuscado que estava ontem já não é mais o mesmo de hoje. E quando tu sai dessa congregação, alguém vai perguntar: o que foi que aconteceu contigo? Você vai embora linda e maravilhosa, dizendo: eu saí da olaria, eu saí da mão do olheiro, eu saí do tratamento nessa manhã e o brilho voltou para o meu rosto. Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, agora esse recado aqui é para mim e para você. Será que como esse vaso tomou esse posicionamento na mão do olheiro, e o olheiro se prontificou a fazer desse mesmo vaso um vaso novo? Porque se quebrar, vaso quebrado, não tem como não se originar em caco. Se quebrou, vira caco. Isso aqui mexeu comigo. Porque o mesmo olheiro que tem habilidade com argila, também tem agilidade com caco. Vou repetir de novo e vou te chamar aqui na frente para aceitar Jesus, eu voltar para Jesus e passar o microfone. O mesmo olheiro que trabalha com argila macia, ele também tem a mesma habilidade para trabalhar com caco. O vaso se quebra na roda. Quem está fora da roda, imagina Jeremias, virou caco, já era. Não presta mais. É caco para quem está do lado de fora. Mas para o olheiro, ainda é vaso. Você quer um recado de Deus nessa manhã? A missionária me deu essa autoridade. Pode chamar? Você que entrou aqui nessa manhã, que se enquadrou nessa mensagem e entendeu que o olheiro sabe trabalhar com caco, ele quer juntar os cacos nessa manhã e te dar uma originalidade nova. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu não vou chamar 2 vezes. Não é possível que eu preguei para as cadeiras. Porque quando eu estava aqui, eu via pessoas chorando aí sentadas no banco. Você está perdendo a oportunidade de Deus da forma aquilo que alguém disse que não tem mais jeito. Sai do teu lugar rapidinho que eu quero entregar o microfone. É manhã de restauração na tua vida. É manhã de você voltar para a roda do olheiro. É manhã do olheiro juntar os cacos e você sair daqui formada de novo como um vaso de excelência. Amém? A irmã Mariane vai estar louvando e adorando o Senhor. Passou lá a música lá para ela? Amém? Pastor missionário, eu oro, a senhora ora? Eu oro. Irmão, o Senhor está me falando que tem mais gente aí atrás que precisa vir aqui na frente. E se tiver alguém aqui no altar também, pode vir, que não é vergonha não. Eu como pastor, ao invés do pregador estar pregando lá na igreja, lá, ele fala assim: você que precisa, vem aqui na frente. Eu vou na hora. Você que está aí atrás, que está bem, levanta a tua mão para cá, por gentileza. Se ponha de pé, é um momento de oração pela vida do seu irmão. Vamos entregar essas vidas na mão do Senhor. Amém? Querido Deus, eu entrego essa igreja nas tuas mãos nessa manhã, Pai. Eu creio que o Senhor trouxe cada vida aqui nessa manhã, Pai, para dar, Senhor Deus amado, uma objetividade nova de vida. Para o Senhor aumentar a perspectiva dos teus filhos de entender que o Senhor está juntando tudo que estava espalhado nessa manhã, Pai.
Ó Deus, começa a modelar, começa a dar forma, começa a trabalhar do teu jeito. Ó Deus amado, começa a fazer a tua vontade, o teu querer na vida das tuas filhas, porque elas se levantaram e vieram para o teu altar, onde é a olaria nessa manhã, Pai. Senhor, começa a tampar as brechas, começa a tampar as roturas, começa a aliviar, Pai, as rachaduras, Senhor. Começa, meu Senhor, a juntar aquilo que estava quebrado e caído no chão, para que essa mulher, ela saia daqui hoje, nessa manhã, restaurada pelo poder da tua palavra e da oração dos santos. Deus, nessa manhã, Pai, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos, crendo que o Senhor está com as tuas mãos estendidas sobre a vida das tuas filhas. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplaude a Ele, você que pode. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, aleluia. Não chore, porque tem um Deus que está cuidando de você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Ele está aqui no nosso meio. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar, e Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, agradeço a oportunidade, as palmas, louva ao Senhor.